Graças e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Mais uma vez, mais um tema que Deus nos colocou para essa semana. E eu queria falar com você hoje sobre o porquê passamos por provações. Então você que for chegando aqui comigo, em nome do Senhor Jesus, compartilha com mais uma pessoa que faça sentido para essa pessoa essa live. Com certeza você conhece alguém que está passando por um momento de crise, por um momento de dificuldade. O intuito é poder ajudar esse irmão, essa irmã, com uma palavra que venha do céu. E hoje eu queria dizer o que a Bíblia diz. Muitas das vezes nós aqui, como pastores, nós como cristãos, ponderamos o que a ciência diz, o que as pessoas dizem, mas dificilmente nós vamos procurar na Bíblia o que a própria palavra diz a respeito dos dias maus. Então nessa tarde eu queria falar contigo a respeito disso, sobre essas adversidades, trazer para você alguns textos que vão falar sobre o que a Bíblia fala sobre os momentos de provação. Porque parece que na vida do cristão, os momentos difíceis eles são muito mais evidentes, né? A gente passa a notar com muito mais ênfase os nossos dias difíceis, os nossos dias de crise. Então, eu queria convidar você a marcar alguém, compartilhar com alguém, faz uma hashtag, não sei, pode marcar alguém, compartilha com essa pessoa essa live. Acredito que ela vai ser edificante. Muitas pessoas me procurando para falar a respeito de provações, de momentos difíceis. E uma das coisas que eu queria dizer era justamente sobre que Jesus tem a resposta para todas essas dores. Jesus tem muitas respostas. Então eu quero continuar com você aqui, falando a respeito dessa palavra que mudou a minha vida, que traz vida para mim. Ninguém é isento, e uma das coisas que eu quero dizer é que ninguém é isento de passar pelo dia mau, ninguém está livre de passar pelos momentos de provação, mas a Bíblia tem um modo, um jeito de falar sobre as coisas. Então é muito sobre isso, sobre quem nós somos, sabe? Entende? Porque uma das coisas que nós mais vemos nesses dias são pessoas que não conseguem resistir o dia mau. Então eu quero falar sobre o porquê nós passamos pelas provações. Em Salmos, capítulo de número 9, no versículo 9 e 10, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonam os que te buscam. E a partir disso, eu quero construir um pensamento com você sobre homens que, dentro da Bíblia, permaneceram com o seu coração e com aquilo que eles eram intactos diante da sua confiança no Senhor nos seus dias maus. Entende o que eu quero dizer? Homens que passaram por momentos difíceis, que construíram sua história a partir de traumas, porém, eles desenvolveram uma forma de viver que fazia com que eles passassem por momentos difíceis sem perder a coisa mais importante do processo, que é a confiança em Deus e a sua própria identidade. Então, aqui no Salmos, versículo 9, no capítulo 9, do versículo 9 ao 10, a Bíblia vai dizer que, talvez o salmista Davi escrevendo, ele diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o próprio Deus é um lugar seguro onde você pode se esconder. Uma torre segura na hora da adversidade. Então há duas coisas aqui totalmente diferentes que eu preciso te ensinar o contexto em que isso aparece, ok? Então a primeira delas é refúgio, ou seja,
Refúgio é um lugar onde eu me escondo, ok? É um lugar onde eu posso me esconder. E ele está dizendo, o Senhor é refúgio para os oprimidos. Ou seja, quando eu estou passando por uma situação que me aperta, que me oprime, o Senhor é o meu lugar seguro, ok? Ele é o meu refúgio. Só que ele está dizendo que ele é uma torre segura. E a torre, ela aparece, naquele tempo, as torres eram um lugar de fortificações, ok? Então a Bíblia está dizendo para mim e para você que o Senhor, ele é o refúgio, ou seja, um esconderijo para quem se esconde. Mas ele também é uma torre segura na hora da adversidade. O que ele está dizendo? Quando as coisas começam a vir em uma hora difícil, o Senhor precisa ser o seu lugar seguro. Por quê? Porque só pode conhecer esses atributos de refúgio e de fortaleza, de uma torre, aqueles que conhecem o Senhor. Então, um dos atributos que aparecem aqui é: os que conhecem o teu nome confiam em ti. Os que conhecem o seu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. A gente precisa entender que o Senhor, ele é um lugar seguro. Ele é uma fortificação. E a partir dessa fortificação, ele só pode ser um lugar seguro para aqueles que conhecem o nome dele. Ele não é seguro para qualquer pessoa. Por isso, muitas das vezes, a gente tem dificuldade de entender que Deus, no seu poder, na sua glória, na sua majestade, ele não é uma torre segura e uma solução para todo mundo. Ele está dizendo que ele só é para quem conhece o nome dele. Ele só é para quem confia nele. Então eu queria perguntar para você que me assiste nessa tarde. Você confia no Deus que você serve de fato? Você entendeu e conhece? Porque a palavra aqui no hebraico de conhecer é de relacionamento íntimo. Então eu só confio porque eu o conheço na minha intimidade. Em ti, pois Senhor, jamais abandona os que os buscam. Ou seja, há uma figura aqui. Primeiro, eu preciso conhecê-lo na intimidade. Segundo, eu preciso confiar nele a partir disso. E depois disso, eu preciso ter a confiança de que ele não me abandona enquanto eu o busco. Mas quantas vezes nós nos sentimos abandonados nos nossos momentos de dificuldade? Quantas vezes nós nos sentimos abandonados nos nossos momentos de fraqueza? Você está comigo nisso? Pronto, eu acho que voltou aqui. Só um momento. Glória a Deus. A partir disso, eu queria perguntar para você, quantas vezes você se sentiu assim, abandonado, passando por momentos difíceis? Porque em algum momento, e a tentativa de Satanás é dizer para você, dentro de você mesmo, que você está abandonado por Deus. Mas há 3 coisas que nós precisamos construir aqui nessa tarde. Primeira, você precisa de relacionamento com Deus. Segundo, você precisa confiar nele. Terceiro, ele jamais abandona aqueles que estão no caminho, buscando ao próprio Deus. Você consegue entender isso? Há uma guerra ferrenha do nosso inimigo de nos atacar para que nós percamos a nossa identidade, para que nós percamos
a nossa vista daquilo que Deus está fazendo. Então é muito comum que pessoas se sintam abandonadas porque perderam a perspectiva do que é estar com Deus. E para esse tempo onde as pessoas dizem que ser cristão é o quanto você obtém de vitórias, o quanto você obtém de força, mas eu vejo muitas pessoas em crise, em caos, mas eu não as vejo dentro de uma busca constante pelo Senhor. Uma coisa é quando você passa pela prova, pelo momento difícil e não desiste de Jesus. Outra coisa é quando você está com Jesus, mas não se fortifica nele. Você entende isso? Salmos capítulo de número 46, versículo 1 e 3 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, que os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. O que ele está dizendo? Que o Senhor, que o próprio Deus, ele é um refúgio e, mais uma vez, a ideia de que ele é um esconderijo e de que ele também é um lugar seguro, fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Olha, são poucas pessoas que entendem o que é ter um Deus que nos socorre. E eu não estou dizendo aqui de coisas milagrosas, miraculosas, o tempo todo, de um milagre inexplicável, de um dinheiro cair na conta. Não estou falando nada disso. Eu estou dizendo de um espírito que sabe que eu não preciso temer, que eu não preciso ter medo. Por quê? Porque eu sei que ele está comigo. Pastor, mas então por que nós passamos por provações? É simples. Testar a origem da sua fé. Testar a origem daquilo que você proclama. Tem muita gente de fé, tem muita gente que fala que tem fé. Mas quando é que realmente eu sei que essa pessoa tem fé? No seu momento difícil. No seu dia difícil. Quando ela perde todas as suas fortalezas, quando ela perde tudo que ela poderia ter, Deus aparece de alguma certa forma e ela se agarra àquela coisa e diz: eu sei que o meu Redentor vive. A exemplo disso, nós temos vários na Bíblia e eu vou citar algum deles aqui. E um deles que eu queria começar citando é tirar dentro de você uma raiz que passa pelo nosso coração, que passa por aquilo que nós aprendemos, que tira de nós a sensibilidade de entender que nós somos filhos de Deus. Só que nesses últimos dias a gente está muito mais tentando explicar as coisas e as demandas para os outros do que realmente vivermos aquilo que está escrito. Por isso eu sempre digo que com qualquer pessoa que eu me sento, eu sempre digo assim, tá ok, você pode estar dizendo isso, mas você leu e sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? É sobre isso. Não adianta você ter informações bíblicas, mas se a Bíblia não mudar você de dentro para fora. Não adianta nada você conhecer a Bíblia, mas não aplicar ela no seu modo de vida. Ah, pastor, é muito difícil. Então quer dizer que você quer ser carregado no colo, mas não quer ser direcionado pela palavra. Porque a palavra tem a habilidade de mudar a nossa vida. Ela precisa provocar uma metanoia dentro de nós, para que a gente entenda quem ele é. E eu quero que você abra comigo aqui em Gênesis, capítulo de número 37, que vai falar a respeito de um menino por nome José. Eu quero falar sobre José porque há muita divergência de pensamento sobre José. E uma das coisas que eu mais fico entristecido são quando crentes começam a dizer, olha, José foi vendido pelos seus irmãos. Ah, José foi isso pelos irmãos. E aí você começa a entrar dentro da igreja achando que todo mundo é o seu rival. Ah, os irmãos da igreja me venderam. A família abandona. Não é desse jeito não, velho. Tem um propósito de Deus. E eu quero falar sobre esse propósito de Deus, de permitir que nós passemos por provações. E às vezes, eu já disse isso e eu vou repetir, às vezes Deus vai usar sim a tua família para te levar para o teu propósito. Pastor, mas é de Deus? Lógico que às vezes há coisas que você não tem culpa. O abandono dos seus pais,
feridas emocionais que foram abertas, enfim, há coisas que você não tem culpa, mas todas essas coisas é para que você entenda a sua origem em Deus, não para você procurar culpados porque tudo deu errado. Ele está dizendo, velho, se tu pegar o que eu fiz e a partir disso entender o teu propósito, eu posso te usar e te elevar tão longe que tu nunca vai entender, que você não vai precisar carregar, porque se trata muito mais não das pessoas do que Deus faz em nós nos momentos de provações. Por isso muitos momentos ruins nos acontecem. Por isso muitas coisas ruins vêm sobre nós, porque é Deus testando o nosso coração. Irmão, não vai ter sossego. Não vai existir uma vida calma, não vai existir uma vida plena de santa paz e santo gozo ainda na terra. Ainda na terra nós teremos provações. Ele disse, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Ele estava querendo dizer que tudo que fez se cumpre nele. Então nós não teremos uma vida tão sossegada quanto parece que alguns crentes querem ter. Eles estão vendo aquilo que é vendido no Instagram, aquilo que é vendido no Facebook, pessoas dizendo sobre comércios, olha, você pode ser... Não, cara, tu pode ter tudo isso, mas isso não quer dizer que as lutas vão acabar. Isso não vai dizer que você não vai passar pelo dia mal. Mas eu quero falar sobre José. Olha, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, o primeiro contexto é que Deus coloca dentro do coração de Jacó, que é o pai, a honra sobre a vida de José. Isso aqui é um pai amando seu filho, velho. Mas só que os seus irmãos começaram a crescer dentro dele uma raiz de, olha, eu não posso conviver com José pacificamente, ou seja, não havia paz. Então Deus coloca algo no coração de Jacó que faz com que tudo aquilo que as pessoas que estavam em derredor comecem a não mais... Deus está fazendo o quê? Eu vou mover as coisas à sua volta para que você entenda quem é o seu Deus. E aí é interessante porque quando Deus move tudo ao redor dele, Deus agora também começa a fazer algo. E vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava, no versículo 5 diz, sonhou também José um sonho, que contou seus irmãos, e por isso o aborreciam mais ainda. Olha só, primeiro ele recebe a túnica. Túnica fala de chamado. Túnica fala de propósito. Então ele recebe o propósito. E a Bíblia diz que depois do propósito, ele sonha. Primeiro Deus enxerta algo em você. Primeiro Deus dá algo a você. Primeiro ele te coloca a unção. Para depois ele colocar sonhos dentro de você. Às vezes nós sonhamos. Mas nem sempre esses sonhos eles vão quebrar a ótica daquilo que Deus estabeleceu. Deus primeiro nos chama. Depois ele nos dá um sonho. E ele diz, agora eu vou enxertar algo em você. E as pessoas começarão a notar em você. Escute, se Deus não movesse os seus irmãos, ele nunca iria para o propósito no Egito. Ou seja, o que eu quero dizer é que algumas coisas que acontecem com você é uma singularidade que Deus colocou sobre a sua história, sobre a sua vida. E o que ele está querendo de fazer? Ele está querendo gerar pressão em você para que você possa ir para o lugar do seu propósito. Porque se você não for mexido na sua estrutura, você nunca vai cumprir o propósito que Deus pediu para que você cumprisse. Por isso, muitas das vezes, para que você cumpra o seu propósito, algumas pessoas da sua família não vão te entender. Por isso, para que você cumpra o seu propósito, pessoas que vão caminhar com você não vão te entender. Por isso, para caminhar para o propósito que Deus quer que você esteja, Ele vai fazer com que problemas aconteçam na tua história. Porque é isso te apontando para o seu propósito. Entende? Nós estamos falando do porquê vamos passar pelas provações. E eu quero te ensinar aqui. A ideia é te dar algo didático para que você entenda o porquê que você passa pelos momentos difíceis. O porquê que você vai passar por esses momentos de provação. Ok? Então, a partir disso, ele conta os seus sonhos. E a partir dali começa assim uma movimentação dos seus irmãos. Olha a arquitetura. Vinde e matemo-lo
e lancemo-los numa dessas covas, e diremos, uma besta fera comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Você precisa entender que não é você que Satanás quer atacar, não é você que as pessoas querem matar, é aquilo que foi implantado por Deus dentro de você. Pastor, mas como assim? Aquilo que foi implantado em você é o que as pessoas querem matar, velho. Você acha que é matar você que acaba com o propósito? Não. Se matar você, nasce 5, velho. Mas então o que ele quer? Matar os sonhos. Matar a sua perspectiva de vida. Quer dizer, você começa a olhar para os cenários e começa a ficar desgostoso. Qual é a ideia de Satanás? Ele não é matar você. É fazer com que você viva uma vida sem propósito, uma vida vazia, uma vida amarga, uma vida rancorosa, porque você assim ele anula em você qualquer possibilidade de felicidade. É essa a intenção do inimigo, anular qualquer ideia ou coisa que possa te fazer feliz, velho. Então ele faz você parar no meio dos momentos ruins. E ele faz com que isso vire um loop dentro da sua mente. Por quê? Porque ele já conseguiu matar o teu sonho. Se você tinha um projeto de uma família feliz, ele faz com que isso morra dentro de você. Se você tinha o sonho de um ministério, que tudo seria bom no ministério, ele faz com que o projeto morra dentro de você. Ele vai fazer com que tudo morra dentro de você. Essa é a ideia de Satanás, mas com a permissão de Deus. Por que que Deus faz isso? Eu quero te mostrar. E a Bíblia vai dizer que depois disso, eles rasgam a túnica, que é aquilo que era a identidade de José. No meio dos irmãos, só ele tinha aquela túnica. O que é isso? Rasgar a túnica era rasgar a identidade. As pessoas vão tentar rasgar a sua identidade. Elas vão tentar apagar quem você é. Mas você precisa permanecer firme. Não são somente as pessoas. Os momentos de tribulação querem tirar de nós a nossa identidade de filhos. Eles querem apagar os nossos sonhos. Essa é a finalidade. Para testar se você de fato é aquele que Deus chamou. Pastor, eu não sou. A Bíblia diz, há muita gente que fala isso, né? Que Deus prepara. Olha, eu não sou, mas Deus me dá, vai me capacitar. Deus que capacita, não quer isso? Ele capacita os que chama. Como é que ele capacita as pessoas que ele chama? Através de cicatrizes. Essa é a didática de Deus. Deus não quer te dar só um diploma. Ele quer te dar a experiência do propósito. Amém? E a partir disso, a Bíblia diz que José é vendido como escravo. E ele vai parar na casa de Potifar. E vendo, pois, versículo 3 do capítulo 39 diz o seguinte: e vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José sabia quem ele era. Não importasse o lugar, ele sabia aquilo que havia nascido dentro dele. Então José sabia que aqueles momentos ruins não eram a sua identidade. Então por isso ele continuava mantendo, porque a sua identidade estava formada naquilo que o pai disse sobre ele. Entende? Jacó havia implantado algo na vida de José, que José nunca perderia. Agora eu pergunto para você, no meio dessas provas difíceis que você já passou, quantas vezes você perdeu a sua identidade? Quantas coisas você já perdeu? Ah, pastor, é porque o momento ruim, aí Deus está dizendo, cara, eu quero algo grande contigo. E se Deus te prometeu algo grande, meu irmão, se Deus disse que vai fazer algo que você nunca viu, velho, se prepara, porque Ele vai ter que te moldar. Ele vai ter que te moldar para esse propósito. E você achou que seria fácil mesmo, é isso? Você achou que seria muito... Ah, não, com Deus é tudo, não. Você acha que Deus não vai te preparar? Você acha que Deus não vai pegar você e vai dizer, velho, você agora, eu vou moer você. Velho, se ele fez isso com o próprio filho, você acha mesmo que ele não vai fazer com você? Nós somos tão assim mesmo que nós estamos acreditando que Deus não vai fazer conosco. A Bíblia diz que aprove a ele moê-lo. Deus se alegrou em moer o próprio filho,
porque ele sabia que o filho estava cumprindo um propósito. Agora, nós somos tão doloridos de Jesus, que Jesus não pode nos submeter a nenhum processo. Se faltou alguma coisa em casa, você já começa a maldizer. Porque afinal de contas, mas é porque Deus não nos chamou para isso. E o seu filho. E você acha que o pai não vai fazer com que o filho passe por momentos difíceis para testar o coração dele, é isso? Mesmo tendo a possibilidade de fazer, às vezes Deus fala não para nós. É isso que Deus faz. Nos submeter aos momentos difíceis. É Deus dizendo para mim e para você, velho, eu quero testar o teu coração. Poxa, olha o que ele está fazendo com José. Ele leva José para o deserto. Ele leva José para um lugar onde José continua. Olha o que o texto diz, capítulo 39, versículo 3. E vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele. Ou seja, quando agora Potifar olha para ele, não tinha como não ver que Deus era com ele. Mas ele era escravo, velho. Mas eu entendo que, olha o que ele diz, porque o Senhor estava com ele, porque tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão. A identidade de José de filho fazia com que ele rendesse frutos, para que ele prosperasse, para que ele continuasse com seu pai. Pelo amor de Deus, velho. Aí no dia difícil tu para, no dia difícil você desiste, no dia difícil que era algum momento que você teria que ser mais intenso com Jesus, você para. Agora a Bíblia está dizendo que José não parou. O porquê passamos pelas provações é Deus testando o nosso coração. É Deus falando para você, filho, deixa eu ser Deus. Deixa eu aparecer na sua história. Olha, e quando agora ele é preso, e quando José é preso, olha o versículo, capítulo 39, versículo 22, depois que Potifar leva ele preso, porque ele não deita com sua esposa, de novo uma tentativa contra o caráter e a honra de José. José se desvia do mal até mesmo no dia difícil. Mas olha o que ele diz quando ele vai preso, dentro da prisão. Olha o que está escrito, e o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia com que tudo o que fazia ali. Sabe o que eu começo a entender? É que mesmo nos momentos de tribulação, mesmo nos momentos de provações, é possível que as nossas mãos continuem operando coisas extraordinárias. Porque agora é o Senhor fazendo por nós. Pastor, por que os momentos de provações? Jesus vai permitir momentos difíceis, onde você seja humilhado, onde você seja escorraçado muitas das vezes, para que Deus possa olhar para você e dizer, será que eu sou a sua torre forte? Será que você corre para mim? Ou será que você corre de mim? Porque tem muita gente que não consegue passar pelo dia difícil. Tem muita gente que não pode passar pelos momentos de dores. Não, porque o que ele está fazendo? É como se ele tomasse analgésicos para parar a dor. Enquanto Jesus estava dizendo para ele e para mim, dizendo, olha, velho, continua, insista, eu quero te fazer mais forte. O momento da dor, os momentos difíceis, eles precisam acontecer para que Deus continue nos fortalecendo. Por isso, meu irmão, para de culpar a família, para de culpar o emprego, para de culpar as situações ruins, pare de culpar pessoas. Porque é Deus trabalhando no teu caráter. Tu não pediu para ser usado? Então ele precisa trabalhar em você. Tu pediu unção, então agora ele precisa trabalhar em você. Só que nisso não é um sinal de desistência, você não pode parar. Quando você para, você demonstra a sua fraqueza e o quão despreparado você está. Por isso que nós precisamos entender que para esse tempo nós somos provados para que Deus possa testar aquilo que está aqui dentro desse coração, velho. Você está comigo nisso? E agora, pastor, como é que você prova que José aprendeu uma lição depois de tudo isso? Porque Deus o preparou nesse tempo para que ele fosse a resposta de Deus para a casa de Jacó. Se José não estivesse lá, no Egito, os filhos de Jacó tinham morrido de fome. Posso perguntar uma coisa para você nessa tarde, nesse dia de hoje? Será que Jesus
pode de fato usar a sua dor para que você seja uma resposta para o dia mal de outras pessoas? Porque a Bíblia diz que ele cuidava de uma nação. Um escravo agora é alguém que cuida de uma nação. Um escravo agora é o que prospera a mão de um rei, um reinado. Por causa dele, ninguém morre. Mas você, com essas suas desistências, ninguém pode depender de você, velho. Porque se alguém depender de você, ela morre. Por que agora, pastor, mas você está sendo duro? É lógico que eu preciso ser duro, velho. Você está se tornando infértil. Enquanto Jesus quer te moer para o propósito, quer correr do momento de provação. Aí fica assim, por quê? E não entende que Jesus quer de você um posicionamento. Mano, se posicionar quando tá tudo bem é fácil. Se posicionar com os ventos propícios é fácil. Eu quero ver você se posicionar quando as coisas não forem como você espera. Eu quero ver você posicionado quando as coisas não forem como você sonhou. Eu quero ver você posicionado agora, nesse momento de que você está passando de dor. Para com isso, mano. Para com essas desistências. Você está comigo nisso? E eu quero falar para você uma coisa. Capítulo 41, versículo de número 50. Diz o seguinte: E assim juntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia mais numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Tem uma coisa que a gente precisa entender aqui, para que você não saia por aí dizendo que Deus, olha, tá vendo? Deus quer que eu esqueça das pessoas que me causaram dor. Não. A palavra esquecer aqui significa amar. Amar no hebraico significa esforço fadigante, tormento, quer corporal, seja mental, mágoa, aflição ou aborrecimento. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Que no dia mau, no dia da adversidade, depois que ele passa por tudo isso, ele perdoa com facilidade. Agora, você no seu momento difícil não quer perdoar ninguém porque sofreu. Por isso que eu fico falando que as pessoas não entenderam nada sobre José. Elas ficam falando, não, porque os teus irmãos não, eles estão te levando para o propósito. O descrédito, porque você quer que o teu pai, que a tua mãe acredite em você. Você quer todo tempo que alguém fique para você. Vamos lá, deixa eu motivar você. Olha, vem cá, filho de Jesus, você é uma bênção, você nasceu para vencer. Aí a vida não te prepara para o descrédito. Velho, as pessoas vão duvidar de quem você é. E elas têm que duvidar, porque esse é o combustível que um filho de Deus tem. Velho, tu não precisa falar para as pessoas que você é. Se posicione e seja um homem de Deus. Se posicione e seja uma mulher de Deus. Agora, é fácil. Se todo mundo te apalpa e te afaga e diz para você, mas não, ele teve que superar que os irmãos deles venderam ele. Naquele problema, quando ele estava no palácio e nem entendeu, ele disse, velho, é isso. Eu estou aqui porque a casa do meu pai vai precisar de uma provisão. Velho, Deus vai permitir que várias coisas ruins aconteçam contigo. Mas não é para te paralisar, é para te elevar o nível da tua adoração. É para que você chegue no lugar onde ele te chamou. É para que você atinja o propósito ao qual Deus te chamou. Meu, se não fosse ele ter sido vendido pelos irmãos, se ele não fosse vendido por Potifar, se ele não chegasse na prisão, não haveria José do Egito. Então ele passou por tudo isso, para quê? Para que ele entendesse. A palavra aqui, para esquecer, no versículo 51, significa, no versículo 52 que diz, e Deus me fez, Manassés significa,
Amal, anazar, que significa perdoar. O que ele estava querendo dizer para si mesmo? Ele olhava para o filho dele. Porque assim, no nosso Egito, nós vamos gerar. E quando nós geramos, o resultado daquilo que geramos recebe o nome daquilo dos processos que nós passamos. Você gera no Egito. Só que agora aquilo que você gerou vai ter um nome. E o nome aqui é Manassés. As pessoas estão querendo esquecer para apagar. Mas o esquecer aqui é perdoar. Nazar. Nazar significa, e Deus me fez perdoar, remover tudo o que eu passei. Tu está preparado para perdoar? Tu está preparado para perdoar aquelas pessoas que falaram mal de você? Porque elas estavam te levando para o teu propósito. Você está preparado para perdoar aquelas pessoas que te criticaram? Porque elas estão falando sobre o tempo que você estava vivendo hoje. Então seja grato até mesmo por aqueles que te perseguiram. Seja grato até por aqueles que te causaram dor. Seja grato o tempo todo, porque essas pessoas fizeram com que você chegasse nesse lugar que você está hoje. Você pode tirar um momento para olhar e dizer, cara, eu só me tornei mais forte porque as pessoas desacreditaram de mim. Você queria a aprovação de todos. Mas Jesus não tinha aprovação porque somente com a desaprovação ele te tornaria mais forte. Você está comigo aqui? A desaprovação faz com que você se torne mais forte. Então às vezes, eu prefiro que as pessoas desacreditem de quem eu sou. Às vezes eu prefiro que as pessoas desacreditem daquilo que Deus colocou sobre nós. Sabe por quê? Porque Deus vai falar por nós, velho. Quando você chegar lá na onde Deus prometeu, quem estava distante vai ter que olhar e vai dizer, velho, caraca, eu participei. Não, eu não participei disso. Eu não participei disso. Então há coisas que Jesus está te fazendo mais forte para que você chegue no lugar do teu propósito. Mas se você está tão embebedido pela dor que você quer provar todo o crusto para todo mundo que você é, não, e Jesus está dizendo, velho, deixa eu trabalhar em você. Nós passamos por provações porque há um propósito em nós. Nós passamos pelo momento difícil porque há um propósito em nós. Você não consegue ver isso mesmo? Só que olha o que ele diz, é Manassés, e Deus me fez perdoar, remover tudo que eu passei lá na casa de meu pai. Mas olha o que ele diz sobre Efraim. E ele diz, o segundo chamou Efraim. Efraim significa crescer, prosperar, multiplicar na terra da minha aflição. Velho, você não está entendendo nada, né? Vou te traduzir. José, ele passou pelos momentos de provação da sua vida. Foi vendido pelos irmãos, mas os irmãos estavam sendo usados com o propósito de elevar o nível de adoração dele. Foi por causa dos dias ruins que ele chegou na onde ele precisava. Foi por causa dos dias ruins que ele chegou na onde ele precisava estar. Agora, tem gente nesses tempos que querem cortar os momentos ruins. Eles querem se separar do problema ruim. Eles querem, não, mas Jesus está dizendo para mim e para você, velho, continue insistindo nos momentos ruins. E eu vou te dizer uma coisa, para com essa coisa de que você não vai fazer no momento ruim, velho. José, eu li aqui os textos, José continuava colocando a sua mão e as coisas prosperavam porque ele estava com a mão nas coisas. No momento de adversidade que você quer parar, Jesus está dizendo, não para, continua. Seja o melhor adorador, seja o melhor obreiro, seja o melhor alguma coisa, mas seja alguém que insiste na presença. Mas a gente está acostumado a desistir de tudo. No momento ruim eu desisto da família. No momento ruim eu desisto do trabalho. No momento ruim eu desisto das coisas. E Deus está dizendo, velho, tu não entendeu, eu queria prosperar a tua mão para que as pessoas vissem que eu sou Deus sobre a tua história. Não para que você justificasse com a sua boca. Ele estava querendo dizer, eu sou Deus sobre a tua história. Eu é que me faço e me apresento como Deus. Eu posso trabalhar na tua história, José. Eu estou construindo aqui com você um entendimento de que nós passamos pelos momentos ruins. Para que nós possamos prosperar, para que nós possamos multiplicar, para que nós possamos crescer. Mas qual é a raiz de tudo isso? Liberar o coração. E não é parar. Você não pode parar nos seus momentos de dificuldade. Você não pode parar nos seus momentos ruins. Agora, olha o que diz aqui em Salmos.
capítulo de número 27, versículo de número 5. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Isso aqui está falando de uma certeza que só vem sobre aqueles que amam Jesus. Se você não tiver um relacionamento com o teu pai, se você não tiver um relacionamento com Jesus, dificilmente você vai entender o que Davi está dizendo aqui nesse salmo. Pois no dia da adversidade ele me guardará. Não está dizendo que eu me guardo. Não está dizendo que eu me preservo. Para de se esconder. Para de ser covarde. Para de ser frouxo tem hora. Nós somos assim. Ele está dizendo que a guarda que vem sobre nós é do próprio Deus. Não sou eu me preservando, é Ele me preservando. Então no dia da adversidade eu preciso me expor. Por quê? Porque no dia da adversidade Ele me guardará protegido na sua habitação. Olha o que diz aqui o Salmo 37, versículo 39 e no versículo 40. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. E Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Sabe o que Ele está querendo dizer? Que se você está querendo se preservar de pessoas ruins, Ele está dizendo, vem para mim, porque eu sou a salvação dos justos. Eu sou o Senhor que te ajudo. Eu sou o Senhor que te livro. Eu, Senhor, que livro dos ímpios e salvo você, porque você veio até mim. Não adianta fugir de Jesus, velho. No seu momento ruim, tu precisa ir para Ele. Tu precisa caminhar para Jesus. Você precisa ir em direção a Jesus. Porque, olha, o que eu percebo é que as pessoas nos seus dias de adversidade, a tendência delas é parar tudo que fazem. É se esconderem com tanta força que você fala, velho, não entendeu errado. E o dia ruim, ele não passa. Ele demora mais tempo. Pelo amor de Deus, corre para Jesus, se esconde em Jesus. Olha o que ele diz aqui, em Salmos, capítulo de número 102, versículo 1 e 2 diz, ouve a minha oração, ó Senhor, chegando a ti o meu grito de socorro, não esconda de mim o teu rosto, quando estou atribulado, inclina para mim os teus ouvidos, quando eu clamar, responda-me depressa. Esse era um pedido de Davi, dizendo, Senhor, por favor, olha, eu estou clamando, eu estou pedindo. Mas eu posso perguntar para você, quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você talvez não entre em uma live de palavra mesmo? Quanto tempo você não faz que você ouve uma palavra bíblica sobre o seu momento ruim, sobre o seu momento de adversidade? E para que a gente continue nesse pensamento, eu quero falar com você sobre quando uma cidade é assolada. Sabe, quando os nossos muros caem. Quando nós passamos pelo momento de dificuldade, onde agora, como é que eu vou fazer? E agora, como é que vai ser? Olha, eu quero compartilhar com você o que a Bíblia diz, que está escrito aqui. No livro de Neemias. Neemias vai nos ajudar a entender esses momentos de dificuldade. Somente Neemias vai, acho que, elucidar algumas coisas sobre nós. E eu quero falar sobre algumas coisas que vão fazer com que a gente caminhe. Você está conseguindo me entender nessa tarde? Eu estou conseguindo ser claro contigo nessa tarde, em nome do Senhor Jesus? Eu quero construir com você esse pensamento. Capítulo de número 4 de Neemias. Qual é o pano de fundo de Neemias? Olha aqui no capítulo 1. As palavras... Versículo 2 do capítulo 1 de Neemias diz o seguinte. Que veio a Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Uau! Neemias, ele começa a olhar aquele cenário de dor e a Bíblia diz que aquilo abate o espírito de Neemias. Sabe o que me chama a atenção? É o que Neemias vai fazer o seguinte. Ele vai até a cidade. Ele começa a entender algumas coisas. E olha que coisa interessante. Olha o que ele faz no capítulo 6.
versículo de número 9. 3. E enviei Sambalate e Gesem, capítulo 2. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e agrega-nos juntamente nas aldeias, no vale de On, porém intentaram fazer-lhe mal. Olha só, tinha gente que quando começou a ver que você está edificando teus muros, que você está cercando a tua cidade, tua casa de novo, que você está buscando com intensidade, eles vão dizer para você algumas coisas. Olha o que ele disse. E da mesma maneira enviaram 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou um moço com uma carta aberta em sua mão, o qual estava escrito: entre as gentes se ouviu. E Gesem diz: os judeus intentam revoltar-vos para edificais o muro, que tu farás reis deles segundo essas palavras. Aí ele vai dizer que aquilo que eles estavam construindo ia se findar. Olha que coisa interessante. Eles diziam que se uma raposa passasse pelo muro, você está aí, você querendo todo o tempo que alguém diga para você as coisas. Não está entendendo que foi Deus quem derrubou os seus muros. Foi Deus quem permitiu que os seus muros caíssem. Por quê? Para revelar a sua hipocrisia. E a partir da sua hipocrisia, ele faz com que você volte a levantar os seus muros. Mas aí alguém está olhando você, indo nos cultos, está olhando você se dedicar à obra do Senhor. Dentro de você, às vezes não é nem alguém externo, mas dentro de você vem um botão dizendo: não adianta nada isso aí. Você vai fazer isso para a gente derrubar. Você vai fazer isso, mas não tem segurança nenhuma. Vai ter um momento em que Neemias, ele reúne todo o povo. Ele reúne todo mundo e ele diz: pega as suas armas, pega tudo que você tem, porque nós vamos edificar o muro. Nós vamos edificar o muro. O dia mau de você ter as suas fortalezas queimadas, a sua proteção acabada, vai acontecer. Mas o que vai te manter firme é a edificação, porque a Bíblia diz que eles traziam consigo em uma mão, eles tinham a mão na obra, na outra eles tinham a mão protegendo a sua casa. Vem e pelejem sobre as vossas casas, sobre as vossas famílias. Ele está dizendo: vamos ter um propósito para que a nossa família seja edificada sobre o altar. Vamos ter um propósito para que eu não perca a minha fé. Mas nesses dias de adversidade, a primeira coisa que você faz é reunir a tua família e não ir para o culto, e não ir para a igreja, não adorar, não buscar em Deus. Você quer qualquer outra coisa, menos buscar a presença dele. Orebaci. Jesus está nos chamando para dizer: vem para mim, velho. Fica em mim. Clama a mim. Para de se afastar de mim, não corra do propósito. Para de ser fraco, para de ser levado por qualquer coisa. Pastor, mas você está dizendo assim, você não conhece a minha prova. Meu irmão, José foi vendido. Olha, os muros de Jerusalém estão caídos, mas parece alguém que pega aquilo e diz: eu não posso parar, porque eu estou em uma boa obra. Você acha mesmo que alguém que falava mal antes de você não vai falar mal agora? Você acha mesmo que alguém que te apontava não vai te apontar agora? Porque você quer provar valores para os outros. Ele está dizendo: construa um relacionamento comigo. Quem está firme em Deus não para a obra que está construindo. Quem está firme em Deus não tira a tua obra da mão que está construindo. Nós estamos construindo um propósito em Deus. Então não pare, não desista, não ouça as vozes do teu coração. Nós passamos pelo problema difícil porque você é a resposta de alguém passando pela dor. Oh, pelo amor de Deus, no seu momento difícil Deus não vai poder te usar. No seu momento difícil, Deus não vai poder te moldar. No momento difícil, Deus quer uma resposta de você. Você vai, no seu momento difícil, vai ser levado para um propósito. Mas você precisa entender isso. Você precisa parar com essa insegurança. Com essa... Olha, você está andando por terrenos escorregadios. Porque não tem certeza do que quer.
Mas olha o que ele diz aqui no Salmo capítulo 31, versículo de número 7. Exultarei com grande alegria por ter amor, pois viste a minha aflição e conhece a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Quando você acha que as pessoas vão começar a te subjugar, Jesus, ele é a resposta. A palavra de Deus é a resposta. A oração é a resposta. A palavra é a resposta. Por isso que eu faço questão de sempre que eu posso, ao invés de querer apresentar para você filosofia, eu quero apresentar para você a Bíblia e dizer o que a Bíblia fala a respeito do nosso momento difícil. Você quer opiniões de várias pessoas e eu só quero te mostrar a Bíblia aberta. E aí é engraçado porque aqui no capítulo 8, versículo 35 da carta de Paulo aos Romanos diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo ou a espada? Posso perguntar o que é que já está te separando do propósito que Deus estabeleceu dentro do teu coração? Você disse que seria um novo tempo, e por que você não está caminhando sobre esse novo tempo? Porque tem problema, é isso? E aí eu pergunto para você, o que nos separa do amor de Deus? O que tem nos separado dele? O que nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou seja, a tribulação está falando de momentos difíceis. A angústia está falando de quando a vida perde o sabor. A perseguição, pessoas falando a nosso respeito. A fome, ou seja, a falta de provisão financeira. A nudez, a falta de ter como comprar o que vestir. O perigo, ou seja, quando as pessoas começam a dizer, olha, tá perigoso aí fora. A espada, ou seja, a vingança de alguém. O que nos separará? Posso perguntar para você, faça essa análise dentro do teu espírito. O que é que tem te separado? O que é que tem te parado? Ô meu irmão, pelo amor de Deus. Olha o que salmista diz no capítulo 34, no verso 34, 18, 19 diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor a livra de todas. Ô irmão, você já passou por coisas muito mais difíceis que essa e achou que ia morrer, mas olha você aí, vivão. Você tá aí. Lembra quantas coisas você já passou difíceis, mas Jesus te preservou, Jesus te livrou de todas. Olha o que está escrito aqui em Isaías 54, versículo de número 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Nenhuma arma forjada contra você pode prevalecer. Nada que o teu inimigo projetou pode prosperar contra um filho. Por isso eu diria, você se está passando por um momento difícil, eu quero te trazer uma palavra dizendo para você, nós passamos por um problema difícil, mas Deus nos livre de todas elas. É a palavra dele que está dizendo, isso aqui não é uma palavra motivacional. Eu estou lendo o que está escrito na Bíblia. Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 17 diz: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Você crê no que a Bíblia diz? Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 7, diz o seguinte: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de noite, continuará fazendo-os esperar? Vou ler de novo. Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 7 diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de noite, continuará fazendo-os esperar? Há uma condição aqui. Deus só pode fazer justiça se Ele tem ouvido o nosso clamor de dia e de noite. Se Ele tem ouvido a nossa voz de dia e de noite. Quer vencer alguma coisa que está difícil? Comece a clamar de dia e de noite, porque Ele diz: eu não posso fazer esperar. Se há clamor, Deus não faz com que você espere. Se há clamor, Deus não vai fazer com que você espere. Clame ao Senhor.
Hebreus, capítulo de número 11, 13, versículo de número 6, diz o seguinte: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer os homens. Se você tem temido os homens, é porque perdeu a confiança no seu Deus. Se você começa, e os homens, é porque você não tem confiança no Deus que você serve. A Bíblia diz também aqui no capítulo 5, versículo 3 e 5, da carta de Paulo aos Romanos, mais uma vez dizendo: não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Se você entendesse o que há dentro de você, você iria entender que nós, como crentes, isso aqui não é para qualquer um. Isso aqui é só para filhos de Deus. Ok? Quem não tem Jesus se desespera mesmo. Morre fazendo isso. Mas quem tem Jesus, ele diz, ele fala, ele se golia na sua tribulação, ele fala: Senhor, eu estou aqui, mas essa tribulação produz uma esperança, a perseverança, eu vou continuar. Quanto mais as pessoas me abandonam, quanto mais as pessoas dizem, quanto mais essas coisas, mais eu produzo perseverança, mais eu insisto perseverar isso, porque no final eu sou aprovado pela minha esperança. A esperança fala da fé, a firme fundamento. Eu não vejo, mas que eu espero e alcanço. Hebreus 12, 7 diz o seguinte: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Talvez algumas coisas foi porque Deus estava parando o trajeto da sua história. E como um pai, ele estava tomando o controle da sua vida. Meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui, velho. Como um pai, ele controla a tua vida. Tem coisas que o pai pode te dar, mas ele vai esperar. Ele vai disciplinar você para que você receba. Sabe o que é Deus falando para mim e para você nessa tarde? Dizendo: eu estou preparando você para o seu propósito lá na frente. Eu estou preparando você hoje para o seu propósito lá na frente. Eu estou preparando você hoje para o seu propósito lá na frente. Provérbios capítulo de número 24, versículo 10 diz o seguinte: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Em alguns textos vai dizer: se te mostrares frouxo nos dias da sua angústia, eu, Senhor, não tenho prazer em ti. Agora vamos lá. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Quer dizer, quem se limita, quem vacila, quem não insiste no dia mau, ele não tem força para nada. Pode ver, é só olhar. Se ele não resistiu o dia mau, qualquer coisa desestabiliza ele ou ela. Qualquer coisa, velho. Não precisa de muito, não. Pastor me olhou feio. Pastor não me mandou mensagem. Pastor não disse. Vacilou. Acabou. Ele vai estar sempre vacilando. Porque ele não tem certeza. Ele não adquiriu força. Eu queria que você entendesse isso. E se possível, escreva isso aqui nos comentários para ver que você está participando comigo. Pode ser? Fica difícil não ver o rosto de alguém. Coloque assim: a aflição me torna forte. O dia ruim me torna forte. O dia do ruim me torna forte. O dia ruim me torna forte. Há um texto que uma certa feita Deus me deu. Quando eu estava passando por um momento difícil, ele diz: só tem batalhas quem tem algo a vencer. Se você está passando por um momento difícil, é porque Deus viu em você alguém que tem a possibilidade de vencer. Não há nenhum problema maior do que o seu Deus. E que você interaja comigo em nome do Senhor Jesus. Olha o que está escrito aqui. Salmo 119, versículo de número 143 diz o seguinte: tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Uau, é isso, obrigado. Obrigado, Ju. Obrigado, Keren. Olha, a tribulação e a angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. O que ele está querendo dizer? Eu estou passando por um momento difícil, mas eu não saio, eu não desisto, porque eu amo a tua palavra, eu me agarro a ela,
Ah, Cavassurebar. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha, se você acha que no momento da sua aflição, você precisa ficar sozinho, é porque não entendeu quem Deus é. Sabia disso? Você não entendeu o poder da comunhão dos santos. Você não entendeu nada, porque o Satanás ele só tem como abocanhar quem está por último, quem está sozinho. Ah, Samara, obrigado, obrigado, Keilinha, obrigado, Kaique, olha só comigo. Olha, você só se torna uma presa fácil quando não se envolve na comunhão da igreja. A comunhão da igreja cura você. A comunhão da igreja vai curar você. Então há pessoas que saem do meio, elas não querem pertencer. Por quê, pastor? Porque elas já se tornaram uma presa. Olha, o inimigo só tem como pegar algo que está por último. Ele só preda quem está sozinho. O ajuntamento preserva o corpo. O ajuntamento preserva pessoas. Então, quando eu estou com o meu irmão, eu me torno mais forte. E o inimigo não tem poder para me circundar. Ele vai ficar em derredor, mas ele não vai conseguir me tragar. Provérbios 17:17 diz: o amigo ama em todos os momentos. Um amigo que ama, o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Tá vendo como ninguém vence sozinho? Tu precisa de alguém. Um amigo. Tu precisa de alguém do teu lado te dando força. Tu precisa de alguém para estar do seu lado. Essa história de lobo solitário. Pastor, me decepcionei muito com as pessoas e agora eu não amo mais. Irmão, como eu estou sendo confrontado nisso nesses últimos dias. Como eu estou sendo confrontado nessas verdades. Romanos capítulo de número 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Quem não ora não consegue passar. É fato isso, Ju. Olha, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alguém que não ora não consegue passar pelos problemas difíceis. Ele não consegue. Não tem possibilidade de passar. Sabe por que ele não consegue? Porque ele não tem comunicação. Quem não estabelece comunicação não consegue passar pelos momentos de dificuldade. Por isso nós precisamos sempre estar nos comunicando. Por isso nós precisamos estar sempre nos comunicando. Se comunique com o teu pastor. Se comunique com pessoas mais espirituais que você. Não há... Olha, eu sou muito mais confessar uma fraqueza do que confessar um pecado. Quem confessa uma tentação não precisa confessar um pecado. Se eu confesso uma tentação para alguém maduro espiritualmente falando, de preferência que seja o teu líder, que eu seja um líder maduro também, mas nós não precisaremos confessar um pecado. Sabe por quê? Porque a gente vai se antecipar em perdão. Nós vamos nos antecipar em sermos discipulados. Por isso, a importância. Essa é a importância dos momentos difíceis. Momentos difíceis não se passa sozinho. Olha, sabe qual é o interessante? Ontem nós fizemos o nosso culto na nossa igreja. Como ainda nós estamos sem um local fixo ainda, até o final do mês, nós vamos nos mover assim. Como tem sido experiências que Deus tem nos dado. É engraçado porque ontem nós estávamos fazendo o nosso culto. Nós ficamos ali numa mesinha, nós estávamos em poucas pessoas. Só que de repente se juntou uma família a nós. Ah, velho, que coisa poderosa. Eles nos viram cantar louvores e eles ficaram conosco. Eles se sentaram conosco e estavam participando da mesa conosco. Tinha um rapazinho, ele disse para a mãe dele, ela me falou depois, falou: pastor, olha, nós ficamos aqui para ouvir a palavra toda porque ele se encantou pelo Senhor e ele quis ouvir a palavra. Ele disse para mim, eles moram em Morato, e foi engraçado porque ele disse para mim assim: é isso, pastora Samara,
É isso. Olha, ele disse para mim assim, ele disse que a mãe dele podia ir, porque ele queria ouvir a palavra. E eu, naquele momento, eu falei, uau, eu estou aqui desprovido de recursos. Estamos em poucas pessoas. Mas eu entendi que a unção, ela não pode ser parada. É um momento difícil, mas você pode ser a resposta para esse momento difícil. Deus vai te usar para o seu momento difícil. Entenda o que eu quero dizer? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, diz o seguinte, versículo 22 diz, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por tribulações para entrarmos no reino de Deus. Eu quero ser essa pessoa que vai te encorajar a permanecer na sua fé. Você não pode desistir por causa do dia difícil. Você não pode desistir por causa das provações. Você não pode desistir, velho. Se você colocou um propósito dentro do teu coração, permaneça nele. Ah, não, porque não é de Deus, porque tá... Eu ouço isso direto. Ah, não pode ser de Deus porque não tá dando tudo errado. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Não é que tá dando tudo errado, o problema sempre existiu aí. É que agora você está desperto, a tua sensibilidade está aguçada. Então agora Satanás viu que você é um perigo para ele, e agora ele vai te bater mesmo. Agora ele vai tentar bramar contra você. Mas aí você para, então ele conseguiu o que ele queria, que era te deixar desanimado no meio desse problema, te deixar frustrado, amarga, com o seu coração preso às circunstâncias. Então ele vai te deixar respirar. Sabia que Satanás faz isso? Ele te deixa alguns dias tranquilo. Mas de repente ele vem com uma força, porque ele já sabe como te atingir. Porque você não ora, você não busca. Você entendeu que nos dias de problema é melhor parar. Ah, pastor, eu estou na prudência, então agora eu decidi que eu vou me afastar. Ô irmão, para com isso. Isso aí é conversa fiada de quem já entregou os pontos. E aí Satanás vai potencializando as nossas dores, as nossas frustrações, os problemas, porque você só consegue ver o problema. Por isso que ele dá a obra de Deus, por isso ele dá a igreja, para que nós possamos nos reunir e juntos nós adorarmos ao Senhor, para que os nossos problemas, o meu irmão é a resposta da minha adoração. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 3, capítulo de número 1, do versículo 3 ao 7. Olha isso, olha o que está escrito. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Qual é a finalidade da sua dor mesmo? Consolar alguém que está passando também pelo mesmo problema que você. Pois assim como o sofrimento de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Olha, Deus nos dá as provações. Então eu vou consolar pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu. A partir disso, nós passando por essas tribulações, possamos ser consolados pelo próprio Deus. Pois assim que o sofrimento de Cristo, ou seja, qual é a resposta do meu sofrimento? Está em Deus, não está longe dele, está nele. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, o qual dá paciência que suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. O que quer dizer? Pessoas que participam dos nossos momentos ruins e dos nossos momentos bons. Por isso, para de querer esconder os teus problemas. Para de querer todo o tempo, não posso, olha, porque se alguém... Não, para com isso. Se você está num corpo maduro, sadio, velho, a gente ora junto pelo mesmo problema, a gente se cura junto. A gente é a resposta um para o outro. Então o que eu quero finalizar nessa tarde dizendo para você é que as nossas provações têm por finalidade nos moldar ao propósito. Deus nos dá os problemas para que a gente possa alcançar o propósito. Você e eu só podemos ser assim se nós passarmos pelo propósito. Pastor, por que você diz isso? Davi na caverna de Adulão. Capítulo 15 de 1 Samuel,
vai dizer que quando Davi entra na caverna de Adulão, se ajunta com ele alguns homens, alguns tipos de homens. A Bíblia diz que havia um tipo de pessoa que seguiu Davi naquele lugar. E eu quero dizer para você no capítulo 15 que quem entra com ele naquela caverna são pessoas que estavam passando por situação de aperto, por situação de aperto, de espírito desgostoso. Eram as pessoas que entram na caverna de Adulão junto com Davi. Davi pega ele e a Bíblia diz que Davi se faz chefe deles. Sabe o que é isso? Davi entrou naquele lugar para se esconder de Saul. Mas a Bíblia diz que naquele momento Davi entendeu o propósito dele estar dentro de um lugar, de uma caverna. Sabe o que significa Adulão? Adulão significa refúgio, lugar seguro. Por isso Davi, ele sabia o que era refúgio e o que era fortaleza, porque um dia também ele já havia se escondido. Sabe por que muitas das vezes algumas coisas vão acontecer com você? Porque é Deus te levando para o propósito. É Deus te levando aonde você vai ser uma voz profética. É Deus te levando para onde você vai cumprir o seu chamado. Pastor, mas por que então? Porque você precisa passar por esse momento. Você disse que queria caminhar com Jesus, então é assim que Jesus faz as coisas. Ele não acaba com os problemas, ele te torna mais forte para eles. Por isso, Davi, ele mata o Golias. Ele mata Golias porque ele entendeu quem ele era. Quando ele chega naquele lugar, ele é tão forte consigo mesmo, que ele olha e diz, eu sei quem é esse filisteu. E qual é a resposta aqui? Pastor, como é que você sabe disso? Vou te dizer. Davi, capítulo 17, versículo 32, diz o seguinte, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois ainda és moço e um homem de guerra desde a sua mocidade. Olha o que ele diz. Então Davi disse a Saul, teu servo apacentava ovelhas do seu pai. Vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e feria e livrava a sua boca. E levantando-se ele contra, lançava-lhe a mão na barba e feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será esse circunciso filisteu com um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Vou te dizer uma coisa. Davi sempre foi abandonado. Davi era aquele irmão que possivelmente ele chegava e comia a marmita fria do micro-ondas. Porque ele era alguém que nunca estava nas reuniões de família. Porque estava sempre trabalhando. Ele passava dias fora de casa. Mas a Bíblia diz que uma certa feita, quando ele volta para casa, a primeira coisa que Deus faz com o filho, que entendeu que há guerras que ele venceu no pasto, Deus o traz à mesa. E o primeiro sinal disso é como? Pastor, qual era o sinal de que Deus era com Davi? A mesa. Porque quando ele olha para o profeta Samuel diz, vamos preparar uma mesa. E ninguém se assenta enquanto ele não sentar. Imagina o olhar dos irmãos. Dizia, velho, ele sempre come a marmita de dentro do freezer. Olha, a marmita dele é sempre congelada. Davi nunca participa de uma festa de família. Olha, Davi nunca está presente, mas naquele dia, eles tiveram que passar pelo que Davi passava. Eles tiveram que esperar para comer. Ah, meu irmão, você não sabe o que é isso, velho. Mas por que então, pastor? Por que Deus permitiu que Davi fosse excluído da família? Porque Deus estava trabalhando Davi, velho. Para que ele pudesse matar o gigante lá na frente. Você não entendeu isso. Por isso que tu fica aí nesse lugar de dor. Deus está forjando você, te falando, velho, vamos matar o leão, mata o urso. Porque quando vier o gigante, é você que eu quero usar para derrotar. É você que eu quero usar para ser forte.
Mas não, tu tá aí desistindo. Tu tá aí largando as coisas porque não entendeu que Deus quer te usar. Ô irmão, pelo amor de Deus. Para de ser fraco, para de ser fraca. Para de ser covarde, para de ser covarda. Sei lá se existe essa palavra. Mas Deus quer te usar para derrotar gigantes. Porque é interessante, porque quando ele chega lá, quem era não é. Ele olha e diz, velho, por que vocês estão se escondendo? Tu não tá vendo o tamanho do gigante? Ele diz, pode ficar tranquilo. Quando alguém perguntou para ele, o que tu venceu? Ele disse, ô meu irmão, você não sabe, mas eu já venci muita coisa. Vem aqui, senta aqui. Para de querer contar a história dos outros para contar as suas. Para de querer mostrar os seus troféus, o que você construiu, para mostrar as suas cicatrizes. As suas cicatrizes falam mais do que aquilo que você quer mostrar de troféu. Senta aqui. Sabe o que eu quero dizer? Que as provações que nós passamos é Deus nos forjando para o propósito das nossas vidas. Pastor, então as dores não vão parar? Não. Não vão parar. Pastor, as coisas não vão apertar? Vão apertar. Porque quanto maior é a unção que Deus derramou sobre você, a Bíblia diz que Ele capacita, não é isso? Ele é quem faz. Por isso, às vezes, eu prefiro dizer que sou fraco. Porque quando nós somos fracos, nós estamos fortes em Deus. Mas quando fraqueza não é sinal de desistência. Não é para você parar. É para você permanecer firme, velho. É para você continuar firme no propósito. Por isso, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Para de temer, velho. Como diz aquele louvor, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Deus está cuidando de nós. Os dias maus são a resposta de que você foi chamado. Os dias maus é a resposta de Deus dizendo, eu te vocacionei. Pastor, mas eu não consigo ver saída. Olhe para o alto. Se está no fundo do poço, a saída é olhar para o alto. Por isso eu vim como uma voz profética para o teu espírito hoje. Eu sei que Deus está falando com você. Eu sei que Deus está falando com a tua casa. Eu sei que Deus está te reposicionando dentro de você mesmo para um novo tempo do propósito. Se você disse que era um novo tempo, não permita que os seus amigos ou que a sua família diga ao contrário a você. Se posicione e caminhe conosco. Se posicione e caminhe forte, mas não desista daquilo que Deus disse. Talvez você queira tudo, menos uma palavra. E nessa tarde, infelizmente, eu só tenho a palavra. Por isso eu faço questão de vir aqui e dizer ao teu espírito, não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Não entregue os pontos. Não desista. O propósito é para te tornar mais forte. Então nessa tarde eu quero orar por você. Pai, eu acredito no poder da sua palavra como filho nessa tarde. Eu não sei quantas pessoas nos assistem, mas eu sei que a tua palavra é ainda viva e eficaz. A tua palavra declara que ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Esse é o poder da palavra. Por isso, nessa tarde, eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos. Que esse período de dor, que esse período de processo que eles estão passando, Pai querido, vai passar. Mas vão vir outros. Mas o Senhor está trabalhando em cada um deles. Senhor, nessa noite, reafirma a identidade de filhos dos seus filhos. Reafirma a identidade que eles foram chamados. Pai, os ensina a ser forte diante da tua palavra. Eu quero profetizar, Senhor, que eles terão desejo de oração,
eles terão desejo de palavra, eles terão desejos, Pai, de buscar a Tua presença com mais intensidade de novo. Então, no nome de Jesus, Pai, nos permita estarmos agarrados a Ti, para que o Teu nome seja glorificado. Que você possa ficar com essa palavra e eu vou salvar essa live aqui. Ela vai também estar no YouTube, então você pode compartilhar com alguém, dizendo: pastor, olha, eu quero compartilhar com o meu amigo, olha, assiste essa live, nos ajude em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que nós fazemos juntos a diferença. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe tudo que você faz, as suas mãos possam ser prósperas. Hoje é segunda-feira, é o iniciar de uma nova semana. Jesus está fazendo algo novo, porque nós amanhecemos hoje. Quantas pessoas não tiveram essa mesma sorte? E você teve esse privilégio de poder acordar. Foi Deus dizendo para mim e para você: olha, eu te chamei, e nessa manhã eu quero te abençoar, nesse dia eu quero te abençoar. Essa semana será uma semana de sobrenatural, anota isso. Essa semana será uma semana de sobrenatural sobre a sua vida. E você que viu nas nossas redes, nos nossos stories, nós estamos fazendo uma marmita para arrecadarmos fundo para a nossa igreja. É o baião de 2, está saindo R$19,99, R$20 a marmita. Você pode me chamar no direct aqui se você quiser participar, nos ajudar nisso. É uma forma de abençoar a nossa igreja, de abençoar a obra do Senhor Jesus. E vai ser uma bênção. Nós temos uma meta de 50 marmitas, irmãos. Com 50 marmitas nós conseguimos atingir o que nós precisamos para pagar as nossas contas. Então você nos ajude, tá bom? Divulgue com alguém. Pastor, eu não gosto de baião, mas conhece alguém que gosta, presenteie alguém. Isso vai nos ajudar muito, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa e te prosperar em tudo. Que tudo te vá bem. Fica na paz do Senhor Jesus.